Que a graça e a paz do Senhor Jesus, Ele estejam conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Mais uma vez eu vou estar orando, porque quanto mais oração, mais poder. Convido a amada igreja a ficar de pé, para que o Espírito Santo de Deus possa atuar em nossas vidas, ou continuar atuando. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai amado, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e tudo que está fazendo em nossas vidas, meu Deus. Como disse o louvor, né? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Louvado e exaltado é o nosso Deus. Pai, obrigado por estarmos aqui, meu Deus, reunidos na tua casa. E como é bom ver os irmãos aqui conosco, compartilhando desse momento tão maravilhoso, desse banquete espiritual que o Senhor preparou para conosco. E o que nós precisamos fazer é estarmos à tua disposição, é estarmos, meu Deus, disponível para ti. Senhor, muito obrigado. Toma a ministração da palavra, Pai. Fala comigo como o Senhor já tem falado. Fale com os irmãos aqui presentes. Fale com os irmãos que estão em casa assistindo, meu Deus, através dessa live. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui, porque o Senhor já habita dentro de nós. Amém, meu Senhor, para agora e todo sempre, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, estamos no mês 4, mês chamado mês de abril. E esse mês, ele, para as igrejas batistas ou as demais igrejas no Brasil e no mundo, tem uma conotação especial, porque esse mês, como já falamos aqui logo de manhã, no início da escola bíblica dominical, as igrejas batistas, escolheram o mês de abril para homenagear esse ministério chamado Escola Dominical, que nós vamos ver aqui que depois ela passou a ser chamada Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã, nós trouxemos, dinâmicas aqui, um testemunho maravilhoso da irmã Dalva sobre a história de vida dela e tudo que Deus tem feito na vida dela, a chamada que Deus tem para ela, do mesmo jeito que Deus tem um chamado para cada um de nós. E estarei aqui fazendo uma breve análise, acerca da história e da origem da escola bíblica dominical, que ao começar a realizar pesquisa, os estudos, já tinha dado isso antes, quando era no meu tempo de seminarista, já tinha aprendido algo acerca da escola bíblica dominical, onde aconteceu, como foi, mas me aprofundei um pouquinho mais para poder estar passando para os irmãos algo. E o pastor Alderi de Matos, ele publicou um artigo muito interessante. Ele é pastor, ele é professor também de faculdade, é professor de pós-graduação. E esse artigo que ele publicou, ele fala acerca da escola bíblica e da história da EBD, da escola bíblica dominical e de sua importância. E nós sabemos como é importante esse ministério. E nós que frequentamos a igreja diariamente, sabemos que a EBD, ela faz parte do contexto da igreja. E é a principal fonte de educação cristã nas igrejas evangélicas protestantes. Mas sabemos também que, infelizmente, a escola bíblica dominical, ela passa por dificuldades, ela passa por um declínio, não só aqui, mas em todo o mundo, de uma forma geral. Igrejas que antes tinham
esse ministério, infelizmente, fechou. Outras igrejas, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, permanece, como é o caso das igrejas batistas, e a nossa, em especial a nossa igreja, graças a Deus, ela possui a escola bíblica dominical com algumas turmas, classe de mulheres, a qual eu faço parte, classe de jovens, a qual meus filhos fazem parte, a classe de homens. Então, é uma ferramenta de extrema relevância e importância. E algum dos motivos que tem feito com que a EBD passe por dificuldade, muitas das vezes a falta de aluno, a falta de professores também dedicados e preparados para estar à frente de uma escola e entender seus alunos, perceberem também seus alunos, como várias outras questões, são várias. Mas antes do surgimento, eu gostaria de falar aqui um pouquinho só, antes do surgimento da EBD, ou seja, da escola dominical, que depois passou a ser chamada Escola Bíblica Dominical, a educação cristã, ela era realizada nos lares. E que era a principal fonte de orientação, ou era nos lares, onde os pais passavam para os seus filhos, e naquele contexto familiar ali era estudada a Bíblia, como também era feito nos cultos com sua literatura, através dos hinos, de toda a sua liturgia dos cânticos, ou da sua pregação, que era o ponto forte, o ponto focal. E nesse ponto forte, nesse ponto focal, se destacou um grupo, um movimento de uma reforma religiosa, que foram os puritanos, que eles passavam através da pregação, a exposição da palavra. As suas pregações eram expositivas. Por quê? Porque eles detalhavam, esmiuçavam de uma forma profunda acerca de tudo que estava ali nas Escrituras Sagradas, ou seja, a forma de aprendizagem da educação cristã, por meio dessas pregações. Então, esse movimento dessa reforma, foi um pequeno movimento, mas que fez toda a diferença na aprendizagem daquelas pessoas, e começou na Europa, em especial na Inglaterra. E esse movimento gerou outros movimentos. E nesse movimento, na Inglaterra, no século XVIII, e antes, deixa eu dizer, a escola bíblica dominical, o seu pioneiro foi Robert Hicks, em 1750. Temos mais ou menos aí 242 anos de escola bíblica dominical ocorrendo no mundo inteiro. No Brasil, ela chega em 1855. Então, no Brasil, nós temos cerca de 167 anos de escola bíblica dominical, ou seja, 1 século e meio. E, voltando um pouquinho, nesse período, na Inglaterra, no século XVIII, aconteceu também, além dessa pequena reforma dos puritanos, que foram pregadores de excelência, que faziam a exposição das Escrituras Sagradas de forma que aquelas pessoas que ali se encontravam pudessem aprender da palavra, mas não tinham ali, naquele momento, a oportunidade de tirar dúvidas, de questionar. Esse movimento, ele gerou algo bem maior mais à frente, que foi chamado o avivamento evangélico protestante, com líderes que até os dias atuais, ou seja, estamos no século XXI, até os dias atuais, esses homens são referências para nós, como John Wesley, seu irmão Carlos Wesley, George Whitefield, um outro chamado John Newton, que impactou profundamente a sociedade na época. E esse impacto com esse avivamento, ele gerou frutos. Ele gerou frutos, principalmente frutos que o mais importante, que foram frutos espirituais,
mas também gerou frutos de cunho social. E os frutos de cunho social foi algo tão extraordinário que Deus fez com que eclodissem em todo o mundo. Esses frutos sociais, eles se deram nas áreas das cadeias europeias, que diziam que eram lugares, irmão Francisco, insalubres, lugares indignos de qualquer ser humano viver. As prisões europeias, que essas prisões causavam mortes ou doenças. Além das prisões, além do avivamento ter produzido no cunho social mudanças nessas prisões, também no trabalho infantil, que nós vamos ver mais à frente, que foi o pontapé inicial para que essa escola bíblica tomasse forma. E além dessas crianças também, o trabalho escravo. E nesse trabalho escravo eu vou usar um exemplo que me chamou muita atenção. Desses homens que participaram ou que tiveram, uma profunda atuação nesse avivamento, esse avivamento evangélico que aconteceu, teve um pastor chamado John Newton, que impactou profundamente na área com relação aos escravos da época. Por quê? Antes dele ser pastor, e antes até mesmo dele se tornar um compositor de hinos, e um desses hinos, talvez as senhoras aqui conheçam muito bem, como Renata Linda Olinda, chamado Maravilhosa Graça. Em inglês a tradução é This is Amazing a Grace, que se chama Maravilhosa Graça. Esse homem, ele foi impactado e convertido por esse avivamento. Esse homem é o que chamamos hoje em dia na história, tanto da igreja, quanto na história secular, na história mesmo. Ele foi um traficante de escravos. Esse homem, que viveu mais ou menos no século XVIII, mais ou menos 1725, mais ou menos 1750, ele tinha um navio negreiro, e esse navio ele saía do ponto na Inglaterra e ia para a África. Esses navios, Milena, ele enchia de escravos e vinha vender na América. Mas como Deus está e sempre esteve no controle de todas as coisas, ao ler a história desse homem, eu me lembrei mais uma vez do apóstolo Paulo, porque esse homem antes, um traficante de escravo, um homem cruel que enchia navios com homens, mulheres, crianças e velhos de negros para serem vendidos como mercadoria, como a gente sabe, que infelizmente temos esse marco na história. Ele tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus através desse avivamento. E esse homem que antes era traficante de escravo, depois de convertido e trabalhado por Deus, ele passou a ser um defensor. E aí foi promulgada leis, era um abolicionista, ele lutava. Aquilo que ele fazia como profissão, ele passou a abolir, passou a excluir, passou a trabalhar em cima disso. Passou a ser um defensor da abolição da escravatura na Europa. Esse é um dos exemplos de homens de fé que foram alcançados pela maravilhosa graça, conforme mesmo ele compôs esse hino e passou a atuar. E ao longo do tempo, coisas foram acontecendo. Gostaria de convidar os meus amados irmãos aí a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios 4:11. Efésios 4:11, que vai nos dizer. Efésios 4:11. Todos acharam? Amém? Efésios 4:11. Você de casa também, por favor, pegue sua Bíblia.
que diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora eu convido os irmãos também a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Pedro, segundo a Pedro 2:4. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amém? Porque Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Convido também os amados irmãos a estarem também abrindo as suas Bíblias na carta de 2 Coríntios. 2 Coríntios 12:28. Amém? Segunda Coríntios 12. Perdoe, 9. Perdoe. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, Paulo escrevendo aos Coríntios, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, meus irmãos? Agora, entrando acerca da origem da escola bíblica, um dos frutos gerados por esse avivamento, um dos frutos espirituais gerados, tem um jornalista chamado Robert Hicks, na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Ele percebeu e começou a se preocupar com crianças pobres que trabalhavam nas fábricas durante a semana e aos sábados e domingos ficavam ali pelas ruas soltos, perambulando. E esse homem, esse jornalista, usado por Deus, ele tem uma visão, percebe algo e toma uma atitude, sendo que nele a graça do Senhor o aperfeiçoou de tal forma que um dos frutos desse avivamento, conforme nós dissemos que foi a prisão, crianças em trabalhos nas fábricas de tecidos lá na Inglaterra. Esse homem percebeu que várias crianças que trabalhavam durante a semana nessa fábrica, e eram crianças de 8, 10 e 12 anos, trabalhavam o dia todo, chegavam a trabalhar mais ou menos 8, 10, 12 horas. Muitas delas não tinham pais, não tinham mães, tinham que viver às custas delas mesmas e sobre os cuidados delas mesmas. Essas crianças que perambulavam, esse jornalista, ele percebeu que a maioria delas teria um futuro de morte, de delinquência, de roubo, de atrocidades, que ele tomou para ele as dores daquelas crianças, daquelas pobres crianças, muitas delas jovens, e resolveu fazer a diferença na vida dela, mas sendo essa visão que ele teve de Deus, sendo ainda fruto espiritual do avivamento. E esse homem resolve pegar essas crianças, colocar em um local, e esse local
ia acontecer um estudo, uma escola. E essa escola, ela acabou acontecendo, o dia escolhido por ele foi o domingo. E esse domingo, geralmente essas crianças, ele recolheu todas essas crianças, colocou no local e começou a dar aula a ela. O período de aula dessas crianças eram de 10 da manhã às 5 da tarde. Um turno, ele dava aulas de matemática, redação, literatura, história, gramática. E no outro turno, ele dava estudos bíblicos. Ele começou a passar conhecimento para essas crianças acerca das escrituras sagradas. Mas não uma pregação, não uma ministração, estudos. E esses estudos acabaram impactando a vida dessas crianças pobres, que não eram crianças evangélicas, ou que tivesse conhecimento de Deus, muito pelo contrário. Eram crianças que tinham uma vida desordeira, trabalhavam na fábrica, porque antigamente esse tipo de serviço era algo normal, né? Algo que a sociedade da época tinha como normal. E esse homem, tendo visão de Deus do mesmo jeito que nós estamos estudando a vida de Neemias, que teve visão de Deus, tomou a chamada dele e tomou coragem e avançou na caminhada que Deus tinha preparado para ele. Não foi diferente na vida desse jornalista. E esse jornalista pega crianças, algumas crianças. Em 1750 é o marco inicial da escola bíblica. Só que ela não tinha esse nome, Escola Bíblica Dominical. Ela só tinha o nome de Escola Dominical. School Sunday, ou seja, Escola do Domingo. Só que essa escola, só que essa prática, só que essa visão, essa chamada, esse fruto do Espírito, esse avivamento que aconteceu, acabou impactando de uma forma, irmão Francisco, tão intensa, que eram só algumas crianças, mas 8 anos depois, ou seja, em 1786, o que começou com algumas crianças tomou uma dimensão gigantesca e passava-se de mais de 200.000 crianças na Inglaterra, sendo milenda trabalhada nos estudos da escola dominical. E um tempo depois, mais ou menos já no século XIX, ou seja, mais ou menos em 1800 e alguma coisa, 1801, se eu não estou enganada, as igrejas perceberam o impacto desse método de ensino e resolveu trazer para dentro das igrejas aquilo que aquele homem, fruto de um avivamento, fruto do Espírito de Deus, tinha usado para alguém fora. Só que ele era de dentro, ele era servo, ele era de Deus. Deus usou esse homem para resgatar crianças de início, por isso que eu disse, primeiro de cunho social. Ele resgata essas crianças, toma para ele, começa a ensinar e frutos são gerados dessas crianças. Várias escolas da Inglaterra são abertas aos domingos para ensinar crianças. Tempo depois, a igreja percebe e resolve utilizar esse método. E esse método, ele teve uma explosão. Aí sim eu vou dizer que ele teve uma explosão nesse método. Porque as igrejas perceberam o potencial de se ensinar de forma direta, como alunos e professores discutindo, debatendo, analisando, meditando na palavra de Deus. E além disso, tinha devocionais, tinha oração. E desse fruto surgiu algo maravilhoso que nós acabamos de ter no mês passado, que chamamos de missões mundiais. Irmão José Francisco, foi daí que surgiu o termo missões mundiais. Porque nas Escrituras Sagradas, nós sabemos que os apóstolos, pela perseguição, eles saíram pelo mundo propagando o Evangelho. Mais uma vez, tudo conforme a vontade do nosso Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Começou de uma boa intenção. E aí eu vou me lembrar aqui, eu me lembrei das ovelhinhas de Cristo. Eu me lembrei de uma mulher que começou um trabalho e uma obra aqui nessa igreja, utilizando as crianças.
evangelizando as crianças. E se hoje o nosso Ministério Batista Fonte da Vida, ele está aqui hoje, ela foi uma das quais teve participação aqui, com as ovelhinhas de Cristo. Essas ovelhinhas de Cristo foram crianças que foram trabalhadas, ministradas e evangelizadas pela palavra de Deus. A nossa irmã Lina teve participação. Do mesmo jeito que o Robert Reis teve participação e impactou a vida de crianças, impactou a vida da igreja a ponto deles utilizarem esse método de estudo. E qual era a diferença? Vocês lembram que eu disse logo no início aqui que a forma de estudo era através das pregações? Que os pregadores, eles se preparavam, eram usados por Deus para levar a palavra de Deus e acabavam ensinando as pessoas. Mas com esse novo método, as pessoas precisam ter suas dúvidas tiradas. Porque é através da palavra, é o ouvir a palavra, é o praticar da palavra, que a nossa vida ela vai ser norteada. E esse método que impactou esse homem, e as igrejas perceberam e trouxeram para eles, passou a ser de cunho exclusivamente de educação cristã. E esse método fez com que instituições fossem abertas, como foi aqui no Brasil. Quando a escola bíblica chegou aqui no Brasil, foi mais ou menos em 1855 por um casal, ali na cidade do Rio de Janeiro, em Petrópolis, o senhor Robert e Sarah Keiler, que desenvolveu também um trabalho muito bom, e esse trabalho também impactou crianças aqui no Brasil. E esse trabalho, ele foi tão bem difundido, ele foi tão bem feito, que foi criada a Associação Mundial das Escolas Bíblicas Dominicais, com publicações de revista, de materiais, de estudo, tudo acerca das Escrituras Sagradas. E durante esse estudo que eu fiz sobre a leitura desse artigo, e muito mais que eu li, eu me lembrei que a nossa turma, já para finalizar, que utiliza uma revista para que nós possamos desenvolver muito melhor a nossa aula. E essa revista ela é toda baseada na Bíblia. Então, temos a revista, temos a Bíblia, temos ferramentas para que pessoas possam aprender e tirar suas dúvidas sobre Deus e passar a praticar. E quando eu li a história de Robert Reis, eu lembrei dos personagens da Bíblia que estamos na lição 7, que fala de personagens bíblicos que fizeram a diferença, como Neemias. Neemias foi um homem que também, como Robert Reis, teve uma visão de Deus, recebeu a sua chamada e avançou. Era copeiro do rei Artaxerxes, soube que os muros de Jerusalém estavam ao chão, as portas tinham sido queimadas, e ele teve conhecimento também que os judeus que estavam lá na cidade estavam desprezados, humilhados, passando por situações difíceis. Ele não pensou duas vezes, solicitou a Deus que fizesse algo, e ele fez algo. Foi ele o responsável na edificação, a reconstrução dos muros de Israel. Edificou a vida de vários, colocou a cidade em ordem, porque era governador dessa cidade. E a mesma coisa aconteceu com esse homem que foi usado por Deus. E, meus amados irmãos, podemos ver que tudo é conforme a imagem de Deus. Não é nem pela força e nem pela violência. Às vezes nós estamos achando que, como eu disse aqui, que tem certos ministérios que passam por declínio. Mas até mesmo esse declínio, eu vou dizer que está tudo sob o controle e a mão de Deus, porque Deus não faz nada à toa. Para que nós estivéssemos aqui hoje, nessa escola bíblica dominical, muitos homens da fé tiveram que pagar com sua própria vida, porque nós antigamente não se tinha o direito de ler, de conhecer as Escrituras Sagradas, e quem tinha o poder supremo sobre essa maravilhosa graça chamada Escritura Sagrada, passava o conhecimento do jeito que bem lhe cabia.
bem lhe conhecia. Mas Deus, por ser Deus de infinita misericórdia, Ele abre portas e fecha portas. Fechou as portas para que crianças pudessem estar na rua. Quer dizer, Ele não fechou portas. As crianças ali, elas foram um canal de bênção, na verdade. Deixa eu me expressar corretamente. Porque foram essas crianças que foram usadas para que muitos hoje estivessem aqui aprendendo de Deus. E um convite eu faço a vocês. Venham, participem da escola bíblica dominical, venham ensinar, venham ser aluno, venham ser participantes do reino de Deus aqui na terra. É o único momento ao qual o professor está falando ali, você pode tirar dúvida. Cadê Linderjane? Está aí? Você pode tirar sua dúvida, você pode trazer papel e caneta, você pode interromper o professor, você pode usar e abusar daquilo que Deus nos deu. Mas não vamos ficar nércios, ociosos naquilo que Deus nos deu. Na semana passada, falamos aqui acerca da ceia, que uma ceia foi preparada, alguns foram chamados para essa ceia, e essa ceia, quem tinha preparado ela foi o próprio Senhor. E muitos começaram a dar desculpa. Eu não posso ir porque eu comprei meu campo. Eu não posso ir porque eu casei. Eu não posso ir por mais A, mais B, mais C. E acabaram perdendo uma grande oportunidade. E aí o Senhor diz, olha, vai à rua, chama todo mundo que você puder chamar, todos. Eu não vou fazer distinção de pessoa. Chame a todos. Se no século XVIII, século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, essas pessoas foram impactadas com homens e mulheres, através de um avivamento que gerou frutos espirituais e frutos de cunho social, que modificaram a vida de pessoas. A gente não vai ser diferente conosco, mas tudo depende do olhar e do coração de quem vê. Então eu lhe convido a fazer parte dessa grande família, a fazer parte desse grande ministério chamado Escola Bíblica Dominical. Eu garanto que você não vai ter nada a perder. Eu garanto que, como hoje tivemos aqui, não foi, Milena? Um testemunho maravilhoso, que fez a vida de muitas mulheres aqui repensar. Eu gostaria muito, Dalva, que seu testemunho, e eu ainda vou ver que ele fosse dado para todos, porque é testemunho que edifica vidas, porque é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Não é diferente na escola bíblica dominical, tem o antes, mas também teremos o depois. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para agora e todo sempre. Amém. Fique de pé, meus irmãos, porque vamos orar. Louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, porque a tua palavra diz, o povo carece por falta de conhecimento. O povo de Deus muitas vezes tem carecido, meu Deus, porque não te conhece. Não tem disponibilizado tempo e atenção para mergulhar ou meditar em ti. Muitas das vezes queremos um relacionamento íntimo, mas muitas das vezes só querendo que o Senhor faça a sua parte. Mas nós precisamos entender que nós temos a nossa parte. Todos é importante para o reino de Deus. Cada pessoa aqui que está aqui nessa igreja hoje, cada irmão que está em casa, Pai, é importante para o reino. Porque do jeito que o Senhor fez, a vida dele não é para ser uma vida ociosa, uma vida magoada, uma vida triste, muito contrário. É para ser uma vida cheia da tua unção, cheia do poder do Espírito Santo. Pai, podemos observar aqui que homens foram usados no momento que o Senhor quis que eles fossem usados. A tua palavra diz que uns foram chamados para ser mestres, doutores, cada um tem uma chamada. Pai, faz com que nós venhamos a sermos conduzidos por ti e agir naquilo que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada vida aqui. Obrigado pela vida da tua filha Dalva, que trouxe um testemunho de vida que edificou as nossas vidas. Pai, tome todas as irmãs, tome as mulheres, tome os casais, tome as famílias. Porque, Senhor, família
é projeto de Deus. Do mesmo jeito que a escola bíblica dominical foi e continuará sendo projeto de Deus, nós também somos teus projetos aqui na terra. E precisamos viver aqui na terra a tua vontade, fazer a tua vontade, viver o reino de Deus aqui na terra com as nossas práticas e as nossas ações. Pai, também perdoe as nossas falhas. Perdoe os nossos pecados, meu Deus. Perdoa, Pai. Perdoa. Porque precisamos de Ti a todo momento. Precisamos entender que só o Senhor é Deus. E que todas as coisas estão no Teu controle, Pai. Estão no controle das Tuas mãos. Porque foi o Senhor o Criador de tudo isso. O Senhor foi o Criador do céu, da terra, do firmamento, dos mares, dos rios, dos lagos, das grandes vegetações de floresta. Pai, o Senhor foi o Criador de animais terrestres, aquáticos e os que voam no céu. Ó Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome. E Pai, que nós verdadeiramente possamos entender quem é o Senhor. E que o Senhor precisa estar em nós, Cristo precisa estar em nós. Louvado e exaltado seja o Teu nome para agora e todo sempre. Amém.